A vida machuca, mas Deus cura. Em Jeremias 33:6, a despeito das dores, das lutas, das perdas que o povo de Deus estava tendo na Babilônia, Deus levanta um profeta que envia uma mensagem de esperança. O teor da mensagem que Jeremias escreve aos exilados na Babilônia está em Jeremias 29. Mas em Jeremias 33 há uma promessa, e eu gostaria que você lesse comigo, porque cura é um assunto do coração de Deus. Diga comigo isso. Cura é um assunto do coração de Deus. Deus não quer ver coisas quebradas, doentes. Deus é o Deus da restauração. Leia comigo. Todavia, é uma promessa: trarei restauração e cura. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. O que Deus vai nos dar? Prosperidade e segurança. Deus olha para o seu povo, o coração de Deus se aperta lá na Babilônia. Deus não quer aquela situação de dor, de miséria, de morte. Ele levanta um profeta que entrega uma palavra. E isso se cumpriu, porque o povo de Israel não ficou no cativeiro, voltou para Jerusalém e foi reconstruído. A cidade foi reconstruída, a nação foi reconstruída, o povo foi reconstruído. Sabe por quê? Tudo que Deus fala já está feito. Deus, ele lança uma palavra, pode vir através de um profeta, pode vir através da Bíblia, pode vir através de um irmão, pode vir através de um sonho, pode vir através de uma revelação. Se Deus disse, já aconteceu. Quem tem palavra de Deus sobre a sua vida? Pode perseverar e crer que vai se cumprir. E Deus então olha para o seu povo que estava caído e diz: eu vou trazer restauração e cura para você. E aqueles que creram, viram, e isso aconteceu. Passados tantos anos desta palavra, a nação de Israel é constituída e está aí, é uma bênção para o mundo inteiro, e a cada vez mais que se aproxima a volta do Senhor, Deus tem dado oportunidade a esse povo. Então, o mundo todo sabe que a vida machuca, é uma realidade, porque o mundo jaz no maligno. Lutamos contra o mundo, contra a carne, contra o diabo. Você não precisa ser um crente para saber que a vida machuca, que o mundo machuca, mas aqueles que se achegam no Senhor descobrem a maravilhosa boa nova. Deus cura. Deus cura. E para isso é necessário que avancemos, que a gente queira cada vez mais intencionalmente buscar a cura. Olha para cá. Deus te recebe onde está. Não importa o pecado que você cometeu, a encrenca que você se envolveu, Deus te perdoa, quer te encontrar e te levantar, mas você tem que querer. O maior interessado na sua cura, na sua recuperação, precisa ser você. Do seu vício, do seu pecado, do seu mau hábito, da sua dependência, da sua codependência. Você tem que querer sair de onde está. Se você ainda não tem Jesus, você tem que querer Jesus e agora se arrepender e buscá-lo. Se você já tem Jesus, você agora precisa escolher andar com ele e escolher andar em santidade com ele para uma vida melhor. Não uma vida perfeita, porque na terra nós não teremos isso, mas podemos ter uma vida saudável. Portanto, deixemos, diga comigo, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para onde, gente? Para a maturidade, para o crescimento, para crescer, deixar o passado no passado, deixar os pecados para trás, as meninices. Tem gente que sai da faculdade, mas a faculdade nunca sai dele. Tem gente que sai do jardim da infância, mas o jardim da infância nunca sai dele, continua ainda brincando, continua vivendo uma vida de passado. Você casou, você casou. Você agora não pode querer voltar para a vida de solteiro, onde você não dizia mais a hora que chegava, onde foi, o que estava fazendo, isso acabou, porque agora você cresceu, você agora é pai de família, você é mãe de família, você tem responsabilidades com aqueles que são
os menores da sua casa, então agora você cresceu, você está numa outra fase, num outro estágio de vida. É isso que Hebreus está dizendo. Portanto, deixe o seu passado. Você não é mais criança, você não é mais do mundo, mudou. Então vamos à primeira mensagem desta série. Admita suas fraquezas e limites. Admita suas fraquezas e limites. A Bíblia desnuda os seus heróis. E Romanos capítulo 7, verso 20, e eu quero voltar a um verso. Se você tem uma Bíblia impressa, abra aí em Romanos capítulo 7, 19 e 20, ou a sua Bíblia em aplicativo, e diz assim, Romanos 7, 19. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Todos juntos comigo agora. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Você é um cristão? Então você não pode gostar do mal. E esse mal tem um nome, chama-se pecado. Lutamos contra o mundo, contra a carne e contra o diabo. Se você não entregou, não jogou a toalha, isso é ótimo. Porque o primeiro passo para ir em direção à mudança das coisas na sua vida é sair da negação e admitir suas fraquezas e suas limitações. Paulo está fazendo isso aqui. Paulo está dizendo, olha, o mal que eu não quero eu acabo fazendo, mas eu não quero esse mal. Então começa por aí. O mal que eu não quero, você não pode gostar do mal, você não pode gostar do pecado. Ele tem que ser um intruso, ele tem que ser algo completamente fora da sua agenda, fora do seu querer. Você não pode gostar do mal, gostar do pecado, gostar do erro. E claro, existe uma série de coisas. Álcool, drogas, prostituição, adultério, tráfico. Mas isso são coisas mais pesadas. Mas não é só esse mal que ronda a vida de um filho e uma filha de Deus. Tem, por exemplo, aquelas 3 coisas que Deus me deu um livro, que inclusive é um dos livros mais baixados na YouVersion, que é aquela versão da Bíblia que a gente usa no app. Ali tem o meu livro Código JMR. O Código JMR é perfeito para nós, para os crentes. Porque, às vezes, há essa falsa ilusão, a gente não está lá nos pecados cabeludos, né, que eu citei, mas cai no julgar, no mentir e no reclamar. Alguém já, às vezes, diz, nossa, crente não bebe, mas reclama, não é? Então, não julgar, não mentir, não reclamar. Código JMR. E se você está julgando demais, você está mentindo compulsivamente, você está reclamando de tudo, e reclama do cônjuge, reclama do pastor, reclama do país, reclama das pessoas, reclama do emprego. Se está empregado, reclama do emprego. Se está desempregado, reclama porque está desempregado. Se está com saúde, reclama de outras coisas. Se fica doente, reclama. O que você precisa? Código JMR. Baixa lá na YouVersion. 21 dias, 7 dias sem julgar, 7 dias sem mentir, 7 dias sem reclamar. Porque são pecados dentro da nossa cultura evangélica mais aceitos. Por exemplo, tenho 51 anos de idade. Ao longo da vida cristã, eu já vi gente excluída na igreja, porque engravidou antes do casamento, porque adulterou, porque fez escândalo na rua bebendo, tudo isso eu já vi. Mas eu nunca vi nenhum crente excluído de igreja porque reclamou, porque mentiu e porque julgou o próximo. Você já viu? Não. Porque são os nossos pecadinhos de estimação.
não é? Mas tem um efeito danoso tremendo. E se você está escravo disso, você precisa de ajuda. Sozinho não dá para vencer. Então você precisa de grupo de apoio, você precisa caminhar no ciclo de 30 semanas, porque você precisa passar a falar a verdade. Falar a verdade para a sua família, falar a verdade para os seus. Então, admita as suas fraquezas e limites. Paulo admitiu: o mal que eu não quero, esse acabo fazendo. Então, qual é o mal que você não quer e acaba fazendo na sua vida? Qual é a sua fraqueza? Você tem que lutar na mente contra isso e se render à graça do Senhor. O apóstolo Paulo também escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 9, sobre como que ele encontrou o meio para a superação. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Aí você vai me falar assim: mas pastor, que negócio é esse que Paulo está se alegrando nas suas fraquezas? Ele está se alegrando nos seus pecados? Naquilo que ele cai? Não. É que Paulo mesmo diz que as coisas de Deus são loucura para os homens. O que o mundo julga que é poder, na verdade é fraqueza. E o que o mundo julga que é fraqueza é poder. Você já reparou, você já teve a experiência de estar no meio secular com pessoas e você falou que você é crente, que você gosta de ler a Bíblia, que você gosta de orar, que você gosta de domingo ir na igreja, e você percebeu um certo preconceito? Quem já passou por isso? Ok, é comum. Sabe por quê? Porque na mente secular você está dizendo que você é fraco. Se você precisa orar, se você precisa ir à igreja para receber uma palavra, você não é forte, você é fraco. Então, o apóstolo Paulo pegou tudo que o mundo diz que é fraco e colocou ali a nossa força. Então, a nossa fé não vem das coisas que o mundo julga que é forte. O que o mundo julga que é forte? Dinheiro, poder, influência, diploma. Tudo isso nós usamos, mas sabemos que a nossa força não vem daí. Amém? Nós cremos que é importante a gente estudar, a igreja tem colégio, tem faculdade, incentiva isso, mas a nossa força está no Senhor que fez os céus e a terra. A força da nossa vida vem da oração, vem da dependência de Deus, vem da interdependência com os irmãos. O mais importante não é o eu, é o nós. Por isso que tudo na igreja é coletivo. Grupo de pastoreio, grupo de apoio, ministério, celebrações. Sempre falamos, você pode fazer algo sozinho, mas não é grande, porque se fizer algo grande, não faz sozinho. E também a recuperação da sua vida. Você não sai de uma vida de mentira, uma vida de procrastinação, de dependência, de codependência sozinho. Você precisa de pessoas. E pessoas que não se acham o ó do borogodó, mas pessoas que entendem que Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é tremendo, e nós recorremos a Ele, e o poder dele em nós faz com que possamos vencer a carne e um dia de cada vez. Amém? Então, não é que o apóstolo Paulo está exaltando a fraqueza em si, e nem que a fraqueza em si é a grande questão. O que ele disse é que o poder de Deus se manifesta através da rendição. Quando eu me rendo ao poder do sangue, ao poder da cruz, ao poder da soberania de Deus, quando eu me ajoelho, eu estou dizendo: eu sou fraco, mas meu Deus é forte. Eu dependo de Deus. Eu tenho interdependência com os meus irmãos. O nós é mais importante do que o eu. Que eu tenho um poder superior, e esse poder superior é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É a trindade na minha vida. E aí, à medida em que eu
me reconheço assim, esta fraqueza me torna forte. Por isso que os que pensam que são fortes são fracos. E por isso os que praticam essa fraqueza são fortes. Tem gente que não vem para a igreja porque acha que a vida não machuca e que Deus não cura. Mas nós sabemos que a vida machuca e muito. Por que a vida machuca? Porque o mundo, a carne e o diabo militam na vida das pessoas. Mas nós sabemos que Deus cura. E eu e você precisamos estar forte nisso para levarmos essa mensagem, porque está cheio de gente lá fora, no seu ambiente dessa semana, que acha que a vida cura e que Deus não cura. E você tem que levar a mensagem para eles de que a vida machuca, mas Deus cura. Amém? Então, qual é a sua fraqueza? Quais são as suas dores? Quais são as suas limitações? A pior coisa não é admitir, e sim negar esta realidade. Porque quando negamos, nós não dependemos, construímos muros e desculpas e acabamos construindo fortalezas contra esta realidade e nos tornamos refém delas. Deus não pode usar as desculpas para abençoar a sua vida. Ele quer usar o seu arrependimento e a sua rendição. A oração mais forte que eu posso fazer é me arrepender. Acredite, Deus tem uma perspectiva diferente sobre a sua fraqueza. Até porque Deus sempre usou pessoas fracas. Isaías 55:9, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. O que é isso? A perspectiva de Deus é sempre diferente. Quando eu penso que eu não consigo, eu consigo. Suas fraquezas não são um acidente. Deus as permitiu em sua vida para mostrar o seu poder através delas. Até porque, gente, se nós não tivéssemos fraquezas, limitações, nós seríamos pessoas arrogantes, pessoas insuportáveis. A carência, a necessidade faz a gente ser mais fraterno, ajudar o próximo. Então, Deus, ele não tem prazer em ver a gente ter uma necessidade, uma fraqueza e uma dor. Mas ele também usa tudo isso para nos fortalecer, para dependermos dele e para ajudarmos uns aos outros. Por isso tem 62 mutualidades na Bíblia. Amem uns aos outros, perdoem uns aos outros, ajudai uns aos outros, porque quando eu entendo isso, eu sou mais fraterno. A caridade é uma virtude cristã. Então, ajudar as pessoas é algo que tem tudo a ver com a fé cristã. É a parábola do bom samaritano. Então, na perspectiva de Deus, de fato, eu preciso ser fraco. A atitude número 1 para ser abençoado é reconhecer sua fraqueza. Não é reconhecer a sua vaidade, seu orgulho e sua prepotência. Pelo contrário, isso é pecado. Olha o que está escrito na primeira das bem-aventuranças. De todas as 8, olha que linda. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os pobres, isto é, os fracos. Não é os arrogantes, os orgulhosos, os prepotentes, os que se acham, mas aqueles que dependem, que se arrependem, que são humildes e que querem construir algo maior. Então, se Deus usasse só pessoas perfeitas, nada teria sido realizado. Ele escolheu 12. E ele sabia que nenhum deles era perfeito e sabia que um iria traí-los. Mas Deus, em Cristo, escolheu assim. A igreja é formada de pessoas com defeitos, como eu e você. Mas olha quanta coisa a igreja faz. Olha quanta coisa os filhos de Deus fazem pelo mundo. E olha que nós temos muitas limitações para isso. E sempre vai ser assim. Enquanto nós estivermos aqui, esse tesouro que é a salvação, esse tesouro que é o Evangelho, esse tesouro que é o Espírito Santo, vai estar dentro de uma embalagem ruim, frágil.
Olha o que Paulo diz também em 2 Coríntios 4:7. Todos juntos. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Então vai ser sempre assim. A salvação é do Senhor, é um presente que Ele nos dá. A vida cristã é um presente, é uma joia preciosa. O Espírito Santo, mas tudo isso está dentro de um corpo que é falho. Um corpo que, se não cuidar, vai julgar, vai mentir, vai reclamar. Mas eu preciso viver um dia de cada vez e tem mecanismos, tem ferramentas que vão ser acionadas dentro do 30 semanas que nos ajudam a permanecermos mais. Então, se algo poderoso que eu recebi em Cristo, que é a minha salvação, eu agora sou casa do Espírito Santo, para que eu me mantenha justamente humilde, vivendo um dia de cada vez, Deus permite a fragilidade do vaso. Porque se eu fosse um vaso inquebrável, eu não teria tanto cuidado. Na sua casa, você não guarda taças de cristais da mesma maneira que você guarda copos de vidro. Por quê? Porque você sabe que taça de cristal, qualquer batidinha, quebra. É frágil, então você cuida mais. Já os copos de vidro são mais fortes e são mais baratos, então você deixa mais à vontade. Então eu também tenho que cuidar da salvação que eu tenho aqui dentro, do Espírito Santo que eu tenho aqui dentro, da vida cristã que eu tenho aqui dentro, de uma maneira como cristal, porque a embalagem é fraca. Então, nessa semana, cuide do que você vai ver, cuide onde você vai, seja sábio com relação à administração do seu tempo, da sua agenda, cuidado com o que você vê nas séries, no Netflix, no Amazon, o que você está vendo na internet. Por quê? Porque o vaso é frágil. Mas aí dentro de você tem um poder, o Espírito Santo está aí dentro de você. Dentro de você está a salvação, dentro de você está Jesus. E ele não vai sair porque você foi no lugar errado, porque você está assistindo um filme que é ruim. Ele vai continuar aí, só que vai ser enfraquecido. Ele vai continuar aí, mas vai ser envergonhado. Dentro de você tem um poder maravilhoso que quer ser nutrido, exaltado. Então, durante a semana, quando você lê o devocional, quando você lê a sua Bíblia, quando você coloca um louvor, você está o quê? Colocando fogo no braseiro. Você está mantendo a chama acesa. Quando você escolhe com quem você anda, pessoas que te elevam, que te inspiram, quando você escolhe fazer a vontade de Deus, quando você foge do pecado que bate na sua porta, você está sendo empoderado. A Bíblia fala que devemos nos encher do Espírito Santo. Como que você se enche do Espírito Santo? Dando mais lugar ao Espírito Santo e fugindo do pecado. Quando você ativa o louvor e a adoração, você está se enchendo do Espírito Santo. Quando você lê a Bíblia, pastor, eu já sei a Bíblia. Eu sei que você sabe, mas você vai ler até a sua morte, porque todo dia a gente se alimenta. Quem almoça todo dia? Ok. Quem janta todo dia? Ok. Quem bebe água todo dia? Óbvio. Por quê? Porque você precisa alimentar a vida biológica que está dentro de você. E aí, com isso, você fica mais forte. Talvez porque você prevaleceu a era Covid, foi porque você cuida bem, você faz bastante exercício, você se alimenta, você pega sol, você toma suas vitaminas, você se alimenta direito, você dorme direito. E isso foi fundamental para você atravessar. Você vive com saúde. A questão do Covid foi uma grande prova contra a doença. Porque foi e é um vírus muito oportunista. Quanto mais saudável você está, em melhores condições, você enfrenta uma situação dessa. A mesma coisa acontece com a vida cristã. Mas por que eu estou lendo devocional todo dia? Por que eu estou orando todo dia? Por que eu estou lendo a Bíblia todo dia? Por que eu vou à igreja toda semana? Para fortalecer a sua vida espiritual, porque da mesma maneira que
você atravessou a era Covid, você está aqui para dar testemunho, também na fé cristã, nesse tempo, muita gente se desviou da fé. Tem gente que se divorciou porque se afastou de Deus, tem gente que se suicidou, tem gente que enlouqueceu, adoeceu, mas começou com: parou de orar, parou de jejuar, parou de ler a Bíblia, parou de tomar as vacinas, tomar as vitaminas, de receber uma porção diária. Da mesma maneira que você cuida do seu corpo, da mesma maneira que você cuida do seu físico, cuide também do seu espírito e cuide do Espírito Santo que está dentro de você, um dia de cada vez. Tem gente que fala assim: mas eu leio a Bíblia e eu não lembro de tudo que eu li. Ué, isso acontece comigo o tempo todo. Se você me perguntar assim: Carlito, o que você almoçou no dia 2 de fevereiro desse ano? Eu não sei o que eu comi 3 dias atrás, gente. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu sei que eu comi. Porque se eu não tivesse comido, eu me lembraria. Nossa, semana passada, eu lembraria o dia e a hora que eu não fiz as refeições. Certo? Então a palavra de Deus é assim, ela é pão diário. Você não vai se lembrar o que você recebeu aqui na igreja em fevereiro do ano passado no culto. Mas você estava aqui, você recebeu e a palavra te alimentou para aquele dia. Esta palavra de Deus está te alimentando hoje, vai trazer bênção para a sua vida para essa semana, vai abençoar você, vai encher a sua alma. E aí sabe o que vai acontecer? Depois Deus tem pães frescos de novo. Da mesma maneira que tem pão diário biológico, tem pão diário espiritual também. Há sempre uma porção nova da Bíblia, há sempre uma porção nova de uma palavra, de uma mensagem, e cada vez que você separa um horário para orar com Deus, você tem um encontro com Deus diferente, porque o Espírito Santo nunca vai te visitar de maneira igual, sempre diferente. Então a questão é manter o hábito de adorar, o hábito de jejuar, o hábito de ler a Bíblia, o hábito de orar, o hábito de vir à igreja, o hábito de dar oferta para vencer mamon, de liderar o meu recurso financeiro e não ser liderado por ele. Pegou? Então, você vence a carne, matando a carne de fome, fortalecendo o espírito, vivendo um dia de cada vez e tomando decisões sábias a cada dia. E como o apóstolo Paulo disse, a graça é suficiente para você e o poder dele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Portanto, você não vai se gloriar na sua força, mas na fraqueza, porque o poder de Deus vai repousar sobre você. Os cristãos, gente, precisam entender o poder do nós. Vence Heaven, pastor e escritor, ele disse: os cristãos são como flocos de neve, isolados são frágeis, mas juntos interrompem o trânsito. Aleluia! Então, o poder do nós, vamos juntos, um dia de cada vez. Lembre-se, a fraqueza de Moisés foi o seu temperamento, a de Gideão foi a sua baixa estima, a de Abraão o medo, de Davi o sexo, João, o filho do trovão, foi transformado no discípulo do amor. Tem jeito para você. Deus está em obra na sua vida. Não coloque um ponto final enquanto Deus está dizendo, é só uma vírgula. Vamos avançar. Creia, o seu destino é brilhante. Só não pare aonde Deus está apenas dando um tempo trabalhando na sua vida. Onde você está hoje não é o seu destino. É uma pausa que Deus está trabalhando na sua vida. Há algo maior, há um destino. Não desista nas trevas do que Deus te deu na luz, em nome de Jesus. Algo maior. E quando a gente está nesta jornada, não avance só em direção à perfeição, mas celebre os progressos. Você que está lutando contra o álcool, não bebeu hoje, celebre isso. Você venceu hoje. Você está lutando contra o cigarro, o tabaco. Glória a Deus, você venceu hoje. Aleluia. Parabéns, então vamos. Você está lutando contra a pornografia, você venceu hoje. Aleluia, você venceu hoje. Contra a mentira, aleluia.
Creia, Deus usa pessoas imperfeitas, Ele apenas quer o arrependimento, retire as defesas, tire as máscaras. Deus quer usar você de uma maneira tremenda. Agora eu quero te dar 5 chaves de 5 falas que o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, fez para admitir as suas fraquezas, as suas limitações e que eu e você, todos os dias, devemos também fazer em nossos momentos devocionais e pessoais no dia a dia, ou nos momentos em que você está lavando a sua louça, dirigindo o seu carro, andando, trabalhando. Fale para Deus suas falhas. Quando você fala, você ouve. E é importante você saber que você é falho, que você é humano, que você não é o dono da verdade. Sabe o que isso vai fazer? Você ser mais paciente com a sua esposa, o seu esposo. Romanos 7:9, o texto lindíssimo. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Então, o pecado veio e eu morri. Sabe por quê? Ele também diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, pecado não é para ser guardado, pecado é para ser falado, admitido. Provérbios já diz isso em capítulo 28, verso 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Forte isso, não é? Vamos declarar isso juntos? Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia e, consequentemente, prospera. Então, a primeira coisa que você tem que falar com Deus, não é falar no microfone da igreja, não é falar no microfone da Rádio Cidade, é falar com Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, o teu pai que te ouve, que te vê, fale com Deus as suas falhas, o que você errou, o que você cometeu de errado, suas falhas de caráter, os seus desvios. Segunda coisa que você tem que falar com Deus, fale com Deus sobre seus sentimentos. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração, diz Paulo em 2 Coríntios 6:11. Fale o que você está sentindo. Por isso, gente, na fé cristã, a gente não usa reza, a gente usa oração. Reza é repetição, oração é conversa do coração. Você fala a Deus, meu Pai, eu te amo, meu Pai, perdoe, porque eu errei, eu pequei. Fale do que você está sentindo. Eu estou me sentindo inferior, eu estou me sentindo menor, eu estou me sentindo culpado. Por exemplo, se você se sente culpado, se você fala para Deus, Deus vai tirar a culpa, porque Deus não atribui culpa a ninguém. Mas você tem que falar para Deus os seus sentimentos. Olha o Salmo 32:3. Enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram. Quer dizer, você seca por dentro. Terceira coisa que o apóstolo Paulo falou: fale para Deus das suas frustrações. Fale das suas indignações. 2 Coríntios 1:8. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, os quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança na própria vida. Gente, o grande apóstolo Paulo, ele escreveu 13 cartas do Novo Testamento, ele foi o maior teólogo, ele foi o maior escritor, ele navegou por toda a Ásia, para a Europa. Esse homem estava com depressão, teve pensamentos suicidas, olha o texto. Então, nós somos uma igreja saudável, nós cremos no poder de Deus, nós temos ministérios proféticos, nós cremos em curas, temos testemunhos, mas nós também acreditamos que a alma adoece, que às vezes a gente precisa de uma conversa terapêutica, a gente precisa fazer uma terapia. Agora, sabe qual é a grande questão? É quem você escolhe para fazer a sua terapia. Porque se você escolher uma pessoa que está pior do que você, mesmo que ela tenha técnica, não vai dar. Então, antes de buscar ajuda, quem que você vai buscar? Quem é esse terapeuta? Quem é essa terapeuta? Como é que vai ajudar o meu casamento se ele está divorciando? Como é que ele vai me ajudar a encontrar o caminho se ele não tem caminho?
Como é que ele vai me falar de esperança se ele não tem esperança? Como é que ele vai me falar de vida eterna se ele não crê na Bíblia? Então a grande questão não é buscar ou não o terapeuta, buscar ou não uma terapia. É com quem que você vai buscar. Porque conforme a pessoa, você pode sair de lá pior do que você começou. Pior do que você começou. Então não vai de qualquer jeito. Você tem que ter referências. Busque referências. Mas da mesma maneira que a parte mental fica doente, a parte física também, a parte espiritual. O homem é um ser como um todo. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, em momentos foi tanta perseguição que perdemos a esperança na própria vida. Ele estava com um pensamento suicida. Agora, ele está contando isso aqui como um testemunho do 30 semanas. Ele superou, não é? Então, Cláudio, o apóstolo Paulo, ele participou do 30 semanas lá em Éfeso, quando ele estava lá plantando a igreja, na primeira igreja da cidade de Éfeso. Provérbios capítulo 12, 25, o coração ansioso deprime o homem, mas a palavra boa anima. Então, de novo, como falamos é tão importante do que falamos. E aí ele continua a luta dele. Então, a frustração, olha, veja se isso não é um dilema humano. O bem que eu desejo não faço, e o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Muitas vezes eu também me sinto assim, poxa, eu não queria ter falado isso. Mas eu falei, então agora vamos lá, vamos recuperar. Quarta coisa que o apóstolo Paulo também falou, e eu e você precisamos falar. Fale para Deus dos seus medos. Crente tem medo. Crente tem medo. E foi com fraqueza, temor e muito tremor que estive entre vocês. 1 Coríntios 2:3. Sabe por quê? A vida cristã não é um parque de diversões. A vida cristã é uma corrida, então cansa. A vida cristã é uma luta, então às vezes a gente leva soco. E a vida cristã é um altar, às vezes a gente fica queimado. Então, não é fácil. Mas Jesus nunca disse que seria, não é? Ele disse que estaria conosco. 1 João 4,18, o medo supõe castigo. Por isso que nós não podemos dar lugar ao medo. Nós temos que falar para Deus se estamos com medo. Porque Deus não vai nos castigar, Ele vai nos perdoar. Mas o medo em si impõe castigo. Se eu não falo, o medo me aprisiona, porque o medo é um espírito. Às vezes a gente fica realmente mal e temos que falar isso com Deus. Jeremias, o chamado profeta chorão, que escreveu até um livro chamado Lamentações, capítulo 20, 18, porque saí do ventre materno só para ter dificuldade e tristeza e terminar os meus dias na maior decepção? Quantas vezes a palavra de Jeremias não é a nossa palavra? E a quinta coisa que Paulo falou para o Senhor, nós também podemos falar, e o salmista também falou, é das nossas preocupações. E Jesus já disse para a gente não ficar ansioso. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado, que o justo venha cair. Escreva em algum lugar uma preocupação que está no seu coração hoje. Escreva aí que daqui a pouco nós vamos orar. Você vai ver que isso vai ser transportado de lugar. Ao escrever aí, você está tirando do seu coração e colocando nas mãos do Senhor. Entrega para o Senhor, confia nele e ele agirá. Suas preocupações, sabe qual a grande questão da preocupação? 95% das nossas preocupações nunca vão acontecer. Nunca vão virar realidade. E a gente já está sofrendo. Preocupação, via de regra, é sofrer por antecedência. Medo, preocupação por algo que não vai acontecer. Fale para Deus. Ao invés de se aprisionar nisso, fale para Deus. Quando nós nos abrimos, liberamos a tensão, aliviamos as bagagens, expulsamos o medo. Deixa eu te dizer uma coisa, quanto mais honesto você for, mais graça você receberá. Você tem que ser honesto, tirar a máscara, aliviar a pressão.
Todos nós aqui já cozinhamos com panela de pressão. O brasileiro gosta de cozinhar com panela de pressão. No exterior, não. Mas aqui o brasileiro tem um hábito de cozinhar com panela de pressão. E a panela de pressão, ela é uma bênção, mas ela precisa, num determinado momento, quando chegar a hora certa, você tem que tirar a pressão dela. Porque senão ela vai explodir, né? Então, se você deixar uma panela de pressão no fogo lá de eterno, o que vai acontecer? Ela vai explodir. Então, a pressão é boa. Então, a gente, às vezes, tem pressão de fazer um trabalho, a pressão de entregar um relatório, a pressão de entregar o resultado do nosso serviço. Então, não é ruim você passar pela pressão. A pressão cozinha o feijão. Vai comer feijão cru. Então, a pressão não é o problema. O problema é a gente não aliviar a pressão. Saber a hora de parar. Botar a panela embaixo d'água. Puxar a tampinha. E deixar a pressão ir embora. O 30 Semanas quer ajudar você a aliviar as pressões da sua vida da forma certa, para você não explodir e, além de não explodir os que estão ao seu redor. Porque, via de regra, quando eu estou mal e eu não paro, não é só eu que sofro, são as pessoas que eu mais amo que sofrem também. Eu desconto nos meus filhos, nos meus cônjuges, não é? É assim. O meu cônjuge é o que mais sofre. Você não tem como assim, a minha pressão agora vai incomodar o presidente dos Estados Unidos. Esquece. Você está com raiva do seu patrão e dormindo com a sua esposa. Quem que vai sofrer? O 30 Semanas é você também entender que existem processos, existem ferramentas, pessoas, lugares seguros para que você possa ativar os gatilhos da forma certa e não ativar gatilhos da forma errada. Então, querida igreja, somos uma igreja saudável, uma igreja família, uma igreja que aprendeu que, de fato, admitiu que a vida machuca, mas se rendeu à mensagem que Deus cura. Mas quanto mais honesto eu for, mais verdadeiro eu for, mais transparente eu for comigo mesmo, com as pessoas da minha vida, com as pessoas que Deus vai colocar para me ajudar, mais vai me ajudar a trilhar o meu caminho da recuperação e chegar ao meu destino saudável. Então, deixa a religiosidade de lado, o orgulho de lado, o medo de lado e venha abraçar um novo caminho para a sua vida. O orgulho, o medo, a religiosidade, a orfandade não vai resolver nada, mas Deus quer que você troque uma vida escrava por uma vida livre, uma vida insatisfeita por uma vida satisfeita, uma vida de escassez por uma vida plena. E eu quero concluir lembrando a história de Jacó. A Bíblia fala que Jacó foi um homem manipulador. Ele manipulou contra o seu pai, contra o seu irmão, passou a vida fugindo e conspirando. Você pode ler no Gênesis a história desse homem. Mas uma noite, ele admitiu, lutou com Deus e se rendeu. E numa luta com um anjo, ele teve a sua vida mudada. O anjo lutou com Jacó, Jacó virou Israel, mesmo que ele nunca mais parou de mancar. Mas o mancar agora passou a ser um selo de mudança de vida. Ele disse, eu não te largo até que me abençoe. Deus disse, tudo bem. Mas Deus locou a coxa do seu quadril e ele passou a mancar. O que significa isso? Deus tocou a força de Jacó, o músculo da coxa, o mais forte do corpo, que carrega todo o corpo, e transformou na sua fraqueza. E ele passou a mancar e jamais poderia fingir, porque onde ele fosse, as pessoas iriam ver mancando. Mas é melhor ver um homem reto, justo, mancando, do que um homem ereto, mentiroso.
um homem em pé, mas andando pela metade no seu caráter, no seu potencial. Jacó passou a ser Israel, continuou mancando a vida inteira. Ele não tinha mais a força para correr, mas ele tinha o caráter para vencer. Ele não tinha mais a força da coxa, mas ele tinha agora a fraqueza da rendição. Ele lutou com Deus e o toque marcou a sua vida. Então, renda-se ao Senhor. É melhor você se arrepender, levantar sua mão e seguir o Senhor, do que você andar ereto por aí, dizendo que não precisa de um Salvador, mas morrer e ir para o inferno. Porque a força do mundo não vai te salvar, mas a fraqueza de Deus no mundo, que foi a cruz, o sangue, salvou o mundo inteiro. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus quer mudar a sua vida hoje. Inicie uma nova história. Não existe qualquer promessa de perdão para um pecado que você não quer abandonar. Então, vamos deixar isso para trás? Deixa eu te dizer isso de novo. Não existe qualquer promessa de perdão para um pecado que você não quer abandonar. Bota isso na sua mídia social, escreve isso em algum lugar. Não existe nenhuma promessa de vida, de abundância, de prosperidade, um pecado escravizador que você não quer abandonar. Mas existe promessas de Deus de vida, de cura, de abundância, de libertação para tudo que é errado que você deixar para trás na sua vida. Não importa o que você fez de errado, se ficou para trás, a promessa de Deus para a sua vida no presente e no futuro, e o seu futuro será brilhante. Olhe o seu futuro, creia que Deus está esperando você lá e vai correndo para lá. A promessa de Deus sobre a sua vida, para um homem e uma mulher plena, satisfeita, livre, para voar e correr em nome de Jesus. Mas não há promessa de Deus sobre pecados que você não quer renunciar, erros que não quer abandonar. 2 Coríntios 13, 4, leia comigo. Pois, na verdade, fui crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês. A sua fraqueza se torna o seu ministério, porque a sua cura agora leva você a uma vida empoderada. Você recebe essa palavra da fé? Glória a Deus, que ela seja sobre a sua vida na boa medida, sacudida, calcada e transbordante, enchendo sua mente, seu coração, e você se lembre disso nessa semana. Esta palavra vai ajudar você a voar mais alto, a não ceder, a não aceitar o tentador. Você não vai onde Deus não quer que você vá essa semana. Você não vai olhar o que Deus não quer que você olhe essa semana. Você não vai falar o que Deus não quer que você fale, porque a sua mente, o seu coração agora está fortalecido para que você, forte em Cristo, admita as suas fraquezas, suas limitações, e no poder dele possa fortalecer os outros também. Amém? Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem, o Espírito Santo agiu e certamente agora é hora de você poder dar uma resposta para Deus. À luz do que você recebeu nesta mensagem de fé, pregada com tanto amor, uma mensagem bíblica de Deus para o seu coração, é hora de você dar uma resposta para o Senhor. E eu quero convidar você a dar uma resposta e quero fazer 3 convites para você. Aí na sua tela agora aparece um QR Code e um número de WhatsApp para que você que tomou uma decisão possa então entrar em contato conosco agora. O primeiro convite é se você ouviu esta mensagem e quer tomar uma decisão de arrependimento e de receber Jesus no seu coração como Salvador e Senhor da sua vida agora. A outra decisão que você pode estar tomando agora e celebramos com você é se você quer retornar para a igreja, voltar para a fé. Talvez você se desviou dos caminhos do Senhor e da igreja, mas hoje é o tempo de voltar, é tempo de arrependimento,
de mudança de vida, de voltar para a família da fé. Então, bem-vindo você que está tomando a decisão de retorno agora. Não importa quanto tempo você esteve afastado, não importa se você se afastou dessa ou de outra igreja cristã ou evangélica. Bem-vindo de volta à família da fé. E o terceiro convite que eu quero fazer para você é se você quer ser batizado. Então, se você quer ser batizado em águas, se você está em São José dos Campos ou em qualquer cidade onde temos uma igreja da cidade ou aí na sua cidade, entre em contato conosco agora, pelo WhatsApp ou pelo QR Code e diga: eu aceitei Jesus, eu quero ser batizado, eu não tinha sido batizado em águas ainda, no batismo de imersão, que é o batismo que Jesus viveu lá no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista, e eu quero ser batizado em águas também. Então, entre em contato conosco. Amém? Então, bem-vindo à família da fé. Parabéns por tomar uma destas decisões hoje, após ouvir esta mensagem. E o nosso campus online aqui da Igreja da Cidade está aqui para servir, onde você estiver. Deus seja louvado. Vamos orar juntos? Pai, eu quero te agradecer por cada um que recebeu agora a tua palavra, que ela tocou no coração e eles estão dando uma resposta para o Senhor. Eu abençoo cada um dos que nos acompanharam agora nesta transmissão. Que o Senhor abençoe as suas vidas, os que tomaram a decisão de te aceitar, de voltar para a igreja ou se batizar, nós assim os recebemos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar conosco. Se você tem qualquer outra dúvida também, aí no chat ou nas nossas mídias sociais ou no WhatsApp, mande para nós e nós vamos entrar em contato com você. Somos a Igreja da Cidade, uma família para pertencer. E aqui no Campus Online, uma família para pertencer onde você estiver.